Boa noite, alunos. Então, vamos fazer um teste hoje. Nós ficamos na parte de métodos de conservação de alimentos pelo uso do frio. Os slides já foram enviados para vocês e vocês também têm um livro que contém o conteúdo, mas acho que é sempre importante apresentar a parte teórica na forma de aulas. E como a gente não sabe exatamente quando a gente vai voltar, né, não vamos deixar atrasar o conteúdo. Então, vamos começar com métodos de conservação de alimentos pelo uso do frio. Os principais objetivos desse método de conservação são, primeiro, retardar as reações químicas e enzimáticas. Então, nós sabemos que as enzimas elas têm uma temperatura ótima para as suas atividades e alterando essa temperatura ótima, seja para mais, seja para menos, ocorre também a alteração nessa velocidade da reação, né, em consequência da inatividade enzimática. E nós sabemos que após a colheita ou após o abate do animal, diversas reações bioquímicas continuam ocorrendo. E inibindo essas enzimas, a gente também consegue inibir ou retardar essas reações. Além disso, também, devido às enzimas presentes nos micro-organismos, também ocorre o retardamento ou inibição tanto do crescimento quanto da atividade dos micro-organismos e dos micro-organismos. Isso é importante porque, com a atividade dos micro-organismos, além da propagação de doenças, também pode ocorrer reações ali promovidas pelos micro-organismos que levam à alteração nas características organolépticas do alimento. Dessa forma, quanto mais baixa for a temperatura, mais reduzida será a ação química enzimática e de crescimento. E essa temperatura, se for suficientemente baixa, inibirá o crescimento de todos os micro-organismos, sendo que a inibição do crescimento de todos os micro-organismos, de uma maneira total, dificilmente é conseguida. Então, o que a gente quer nos métodos de conservação é inibir o crescimento, né, da flora patogênica, principalmente. Então, assim como as enzimas, que eu falei para vocês anteriormente, os micro-organismos também possuem uma temperatura ótima de crescimento. E essa temperatura ótima é como se ela estivesse no meio de uma faixa de temperatura, na qual a gente tem uma temperatura mínima para o crescimento e uma temperatura máxima. Abaixo dessa temperatura mínima, a inibição é quase total, né, do crescimento microbiano, lembrando sempre que visa-se a redução do crescimento da flora patogênica. Então, todos os métodos de conservação primordialmente visam essa população de micro-organismos, e à medida que essa temperatura vai diminuindo o crescimento dos micro-organismos. Claro que temperaturas mais frias vai inibir o crescimento. Entretanto, algumas atividades metabólicas dessas células, principalmente bacterianas, essa atividade metabólica ela vai continuar, mesmo que de forma lenta. É sabido já que uma diminuição de 10 graus Celsius pode reter o crescimento de alguns micro-organismos e retardar o crescimento de outros, enfatizando mais uma vez que inibir 100% a atividade e crescimento de todos os micro-organismos presentes praticamente é impossível, né? Então, reforçando que o intuito é da flora patogênica. Temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, alguns micro-organismos conseguem crescer ainda, né? Então, por exemplo, o vírus da febre aftosa, ela consegue sobreviver ali naquele meio cerca de 76 dias ainda após o congelamento das carcaças. E algumas leveduras, elas podem crescer em temperaturas de até menos 10 graus Celsius. A congelação, né, ou congelamento, né, na tecnologia
utiliza-se mais esse termo congelação, mas sinônimo de congelamento. Então, o congelamento ela vai impedir a utilização de maior parte da água. E nós já sabemos, né, já estudamos que quanto menor essa disponibilidade de água, menor atividade de água, então vai haver menos água disponível para o crescimento microbiano e para as reações químicas, e isso leva a uma maior conservação dos alimentos. Então, como parte dessa água vai estar congelada, ocorre como consequência aumento da concentração das substâncias dissolvidas, porque um percentual menor dessa água aí não vai estar congelada. Então, o congelamento tem um efeito menor na redução da carga microbiana total, mas reduz o crescimento. E as enzimas, elas continuam atuando durante o armazenamento e, lembrando, quanto menor a temperatura de armazenamento, menor a atividade enzimática, já que essa temperatura se afasta muito da temperatura ótima de crescimento, da temperatura ótima de atividade enzimática. Alguns micro-organismos também crescem em temperaturas baixas, então daí deve-se ter cuidado, né, com esses tipos de micro-organismos. Por exemplo, alguns gêneros, Cladosporium e Sporotrichum, né, eles a menos 7 graus Celsius conseguem crescer. Os gêneros Penicillium e Monilha a menos 4 graus Celsius, Pseudomonas, Acromobacter e Micrococcus entre menos 4 a menos 7 graus ainda conseguem se desenvolver. Essas bactérias que conseguem se desenvolver em temperaturas abaixo, né, temperaturas baixas, a gente denomina esse grupo de bactérias psicrófilas. E nos métodos que utilizam a conservação pelo frio, deve-se ter, então, um cuidado maior com esse tipo de micro-organismos. Então, mais uma vez, né, a utilização do frio tem como objetivo retardar ou inibir a atividade microbiana e as reações enzimáticas. Pode ser conseguido pela refrigeração ou congelação, também denominado de congelamento. A refrigeração, as temperaturas elas não são abaixo do ponto de congelamento da água, ou seja, 0 graus Celsius. E essa conservação ela pode ocorrer por dias ou semanas, dependendo do tipo de micro-organismo. Já o congelamento são temperaturas abaixo de zero, nesse caso, a formação de gelo, e geralmente se utiliza temperaturas entre menos 10 e menos 40 graus Celsius. Pelo fato da temperatura ser menor, a conservação do alimento ocorre por um tempo maior, entre meses ou anos, dependendo do produto. E assim, uma outra coisa importante é que o frio, ele geralmente é associado a outros métodos, né, sendo largamente utilizado, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que é um processo caro, né, já que alimentos que utilizam esse tipo de processo, eles devem ser mantidas essas temperaturas baixas desde do processamento, da produção, enfim, até o consumo. Então, há toda essa cadeia, desde a produção até o consumo, no qual o frio, né, a temperatura fria deve ser mantida nesses alimentos, denominada cadeia do frio, né, e essa cadeia do frio encarece bastante o processo. Algumas substâncias são citadas na literatura como agentes refrigerantes, nos diversos métodos. Algumas dessas substâncias não são mais utilizadas, né, devido a efeitos negativos, né, na camada de ozônio, enfim. Então, vou citar aqui dióxido de enxofre, dióxido de carbono, cloreto de metila, amônia, hidrocarbonetos fluorados e nitrogênio líquido. Então, falando um pouquinho sobre refrigeração, então a refrigeração utiliza temperaturas acima de 0 graus Celsius, ou seja, um pouco acima do ponto de congelamento da água. Pode ser utilizado como meio de conservação básica, mas outros métodos sempre estão associados. Então, por exemplo, a própria embalagem do alimento. Na embalagem, a embalagem ela deve garantir que o que foi conseguido de conservação ali naquele alimento seja mantido.
Também o método pelo frio, a refrigeração pode ser utilizado como método de conservação temporária até que um outro método seja aplicado. A maior parte dos alimentos pode ser conservada por refrigeração durante um tempo limitado, já que não evitam, mas retardam, né, as atividades microbianas e enzimáticas, como comentado anteriormente. E é importante frisar que alguns alimentos são afetados negativamente pela refrigeração, dessa forma, né, não é indicado para todos os produtos, como, por exemplo, bananas e tomates verdes. Nesses alimentos, seus padrões metabólicos são modificados de maneira a impedir o amadurecimento normal e estimula ainda a atividade imprópria de algumas enzimas, depreciando então esses produtos. Então, como deve ser feita a refrigeração, né? Então, quando se colhe a matéria-prima ou após a morte do animal, o mais imediato possível, né? Então, imediatamente após a colheita ou imediatamente após a morte do animal. Para evitar perdas, né? Então pode haver resfriamento do ar, resfriamento a vácuo, a água e por meio de nitrogênio líquido. As temperaturas mais utilizadas na refrigeração, nós temos 5 graus Celsius. Nessa temperatura consegue-se um produto, uma conservação em torno de 5 dias, e a 15 graus Celsius pelo menos um dia, até que, se houver outro método de conservação, seja aplicado ou a embalagem, enfim, né, a continuidade do processamento. Então, aqui nessa tabela, nós temos temperatura e o período médio de armazenamento em cada uma dessas temperaturas. Então, vejo que quando se tem aqui a temperatura na carne, por exemplo, entre 6 a 10 dias, se for a 0 graus Celsius. A 38 graus Celsius, por exemplo, esse tempo de armazenamento ele decresce, né, menos de um dia. Frutas, 2 a 180 dias a 0 graus Celsius. Né? Se for a 38 graus, 1 a 7 dias, 22 graus, 1 a 20 dias. Então, essa tabela aqui, que é oriunda de estudos, né, com esses alimentos, demonstra isso. Né? Quanto menor a temperatura de refrigeração, maior o tempo de conservação. E vejam também que, se você observar, alimentos como carne, peixes, carne de um modo geral, tem um tempo de conservação menor, né, do que alimentos mais secos, né? Sementes secas, 1000 ou mais dias se conservado a 0 graus Celsius. Então, prestem bem atenção nessas tabelas, né? Elas são muito importantes. E, além disso, no processo de refrigeração, alguns fatores devem ser observados, devem ser considerados, né? Primeiro, temperatura de armazenamento, circulação de ar, umidade e composição da atmosfera de armazenamento. Então, todos esses fatores, eles vão contribuir, se usados de maneira propícia, para que esse alimento seja conservado em boa qualidade por mais tempo. Exemplo é temperatura. Então, a maçã delicious, por exemplo, tem a melhor conservada a 0 graus Celsius. Já a banana, a gente comentou anteriormente, que ela não responde de maneira muito boa, né, temperaturas muito baixas, não pode ser armazenada em temperaturas inferiores a 13 graus Celsius. Então, deve-se ter o conhecimento prévio da temperatura que aquele alimento ele tem uma conservação melhor. É importante também que as câmaras de refrigeração não permitam oscilações de temperatura, né? Às vezes até dentro da câmara de refrigeração, dependendo do local onde você coloca, pode haver variação, né, dessa temperatura. E uma coisa importante é se essas câmaras de refrigeração tiver circulação de ar. A circulação de ar, ela ajuda a renovar o ar saturado ali e vai tornar aquele processo mais efetivo. E a umidade do ar é um processo também, é um fator também importante. Por quê? Se eu tenho umidade do ar dentro da câmara baixa, o alimento vai perder umidade para o ambiente ali. Por quê? Porque o que se busca, né, pela física, né, o que ocorre é sempre a busca do equilíbrio.
Então, o alimento vai perder umidade até igualar, mais ou menos, haver um equilíbrio entre a umidade da câmara e a umidade do alimento. Então, isso pode levar a desidratação e depreciar o produto. Já se houver o contrário, ou seja, a umidade do ambiente for alta, em relação à umidade do alimento, o alimento vai puxar umidade, vai absorver umidade. E nós sabemos, quanto maior a umidade, maior a atividade de água, isso vai facilitar o crescimento microbiano. Então, é importante também consultar, né, a literatura, existem várias tabelas que já classificam isso. Né? E, claro, se houver um tempo de armazenamento longo, deve-se utilizar, então, embalagens apropriadas. Aqui mais alguns exemplos, né, de alimentos, a temperatura de armazenamento, a umidade, né, o ponto de congelamento médio e o tempo aproximado de armazenamento. Por exemplo, aqui vamos pegar alface a 0 graus Celsius, com umidade entre 90% e 95%, 3 a 4 semanas. O morango aqui embaixo, menos 0,5 a menos 1, entre 85% a 90% de umidade relativa, 7 a 10 dias. Então, veja que a literatura específica, né, já é ampla em relação a isso. E o produtor, claro, quem está lá na indústria fazendo esse processamento deve ter esse conhecimento também. Então, a circulação do ar, como já mencionado, ela vai facilitar, ela vai retirar esse ar, essa umidade saturada e vai renovar o ar. Isso, né, vai melhorar, né, e facilitar o processo. E esse ar da câmara deve ser renovado aí diariamente, né? Além da questão da umidade em si, da questão da perda ou absorção pelo alimento, também esse ar ali, devido aos produtos voláteis do alimento, vai levar à formação de maus odores dentro da câmara, né? E isso também pode depreciar o produto. E uma coisa importante, né, a atmosfera de armazenamento. O que é isso? A quais gases aquele alimento está exposto? Se há vácuo, se tem presença de oxigênio. Então, no produto, principalmente de origem vegetal, o oxigênio ele é consumido e o gás carbônico ele é produzido. Então, a diminuição da temperatura e do oxigênio disponível vai afetar o ritmo de respiração e outros processos fisiológicos. Além disso, nós sabemos que o oxigênio ele é o agente iniciador de uma série de alterações, né, por sua natureza oxidante, sendo que a literatura fala que a composição ideal do meio ali ocorre entre 3% de oxigênio, 5% de gás carbônico e 92% de nitrogênio. Seria uma composição ideal, menos oxigênio, menos gás carbônico, mais nitrogênio para dificultar e retardar a respiração do produto e, consequentemente, uma série de reações que podem ocorrer ali no meio. Uma outra questão importante também, né, falando um pouquinho sobre congelação ou congelamento, é que é um processo extremamente caro, né, para manter a temperatura baixa. Então, essas temperaturas elas devem estar abaixo de zero, ou seja, abaixo do ponto de congelamento do produto, sendo a temperatura média, né, na prática, entre menos 10 e menos 40 graus Celsius. Então, veja que é uma temperatura extremamente baixa, e para manter isso, há uma logística muito, muito grande e que demanda muitos recursos, ou seja, onera, encarece o processo e, consequentemente, o produto. Então, a esse processo, mais uma vez retomando, que é um conceito importante, de manutenção da temperatura, desde a produção até o consumo, a gente chama de cadeia do frio. E uma série de produtos, eles devem obedecer essa cadeia do frio, né, para que haja, então, um processo, para que esse processo seja, então, obedecido, que o produto não seja depreciado. Alguns exemplos, né, bem no nosso dia a dia, a carne, né? Então, nós sabemos que a carne, desde o ponto da coleta até o nosso armazenamento em casa, ele precisa estar, né, numa temperatura adequada, né? Outros produtos como ervilha, morango, milho e hortaliça também. E comentando um pouquinho o ponto de congelamento de um líquido. Então,
Congelamento seria o ponto no qual há a formação do gelo. Então, passagem do estado líquido para o estado sólido. E quando a gente tem a água pura, nós temos um ponto de pressão atmosférica, o ponto de congelamento a 0 graus Celsius. Só que, como os alimentos são soluções, ou seja, além de água, nós temos ali no meio outras macromoléculas, por ser uma solução, há então uma diferença no ponto de congelamento. Então, geralmente, o ponto de congelamento de uma solução, como é o caso dos alimentos, é mais baixo do que o ponto de congelamento do solvente puro. Então, o ponto de congelamento dos alimentos é mais baixo do que o da água pura, ou seja, abaixo de 0 graus Celsius. Então, os alimentos eles vão congelar até menos 4 graus Celsius. E para promover o congelamento do produto, pode ser feito de duas formas. Esse congelamento ele pode ser efetuado de maneira lenta ou de maneira rápida, sendo que para cada um dos processos vai haver diferença no resultado. Então, por exemplo, a congelação lenta, o próprio processo, o próprio nome já fala, demanda mais tempo, de 3 a 12 horas, só que esse congelamento lento vai levar à formação de cristais grandes e que vai ocupar os espaços ali intracelulares, e esses cristais grandes podem lesionar a membrana plasmática, levando, por exemplo, ao extravasamento do conteúdo, destruição da célula. Isso vai afetar, então, negativamente o produto. Já o congelamento rápido, então, há uma queda abrupta. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo aqui um miado, é meu gato. Né? Não se importem com isso. Então, voltando. A congelação rápida, há um abaixamento, né, abrupto, rápido da temperatura. Isso é positivo, havendo formação de cristais pequenos. Esses cristais não irão lesionar a membrana plasmática e não vão causar, então, danos ao alimento. Então, a congelação ou congelamento de forma rápida é requerido, né, em detrimento da congelação lenta. Então, apesar de ser mais oneroso, mais caro, mas é mais requerido, é mais benéfico para o alimento, então, essa congelação de forma rápida. Aqui tem alguns exemplos de alimentos que são congelados de forma rápida, como carnes, ervilha, morango, milho, hortaliças, entre outros alimentos. Então, aqui, essa tabelinha ela mostra o tempo de congelamento de frutas e vegetais pequenos, enfatizando sempre, pessoal, que olhem com atenção essas tabelas, né? Elas resumem tudo que é dado, né, na parte teórica, a gente consegue observar nessas tabelas. Então, por exemplo, aqui para frutas e vegetais, quando se usa congelamento com embalagem, o tempo aproximado de 3 a 5 horas, quando é ar forçado, e quando está em contato com uma placa de meia hora a 2 horas. Já com ar forçado, o congelamento a granel, ou seja, né, esse ar ele é direcionado para uma esteira com o alimento em cima, né? Então, na esteira, esse alimento vai passando e é jogado ar sobre ela. E a esteira, nesse caso da esteira, 20 a 30 minutos. Agora, na esteira fluidizada, que é muito parecido com leito fluidizado, que nós estudamos nos métodos de conservação pelo calor, esse ar, ele é forçado, ele é empurrado para o alimento abaixo da esteira. Né? Então, é um congelamento muito mais efetivo, veja que o tempo é de 5 a 10 minutos. E a congelação criogênica, aí, que seria o material refrigerante pulverizado sobre o alimento, meio a 1 minuto, bem mais efetivo. Então, como que pode ser feito esse congelamento? Pode ser feito tanto por ar, quanto por contato indireto, quanto por imersão. O próprio nome já fala, os congeladores por ar. Nesse caso, o alimento ele é colocado em contato, né, com o meio refrigerante, né, e esse meio refrigerante ele vai ser
proporcionado pelo ar, né? Pode ser utilizado ar frio, sem movimento, ou o ar insuflado, forçado. Na prática, se utiliza de -10 a -20 graus Celsius. E esse tipo, né, congeladores por ar, por exemplo, é o que utiliza na nossa geladeira doméstica. Então, é um exemplo de utilização. É um método economicamente mais acessível, porém ele é mais lento. O tempo de congelação ou congelamento pode ser reduzido pelo uso de ventiladores e o ar frio movimenta-se, então, com alta velocidade, assim, produzindo uma congelação relativamente rápida. Esse movimento do ar ele pode ser paralelo ou no mesmo sentido da movimentação do produto, no caso industrial, quando há esteiras. Então, congeladores por ar, o meio de propagação do frio, digamos assim, vai ser o ar. O outro método, né, são os congeladores por imersão. Nesse caso, o alimento pode ser imerso diretamente no meio refrigerante ou pode haver aspersão do líquido sobre o produto. É importante porque propicia um congelamento quase imediato. Entretanto, nós temos que prestar atenção que o líquido refrigerante ele deve ter algumas características. Primeiro, claro, não deve ser tóxico, deve ser puro, não conter odores e sabores e ser limpo. Então, esse líquido refrigerante que vai entrar em contato, ele não pode interagir, nem depreciar, nem contaminar de qualquer modo ali o alimento. Os meios, né, os líquidos que são utilizados nos congeladores por imersão são denominados líquidos criogênicos. Então, nós temos o quê? Exemplo, né? Devem ser utilizados gases liquefeitos com ponto de ebulição muito baixo. Então, os mais utilizados são o nitrogênio, que tem um ponto de ebulição de -195 graus Celsius, e o dióxido de carbono líquido com -80 graus Celsius. Desses, o melhor é o nitrogênio líquido, né? Entretanto, né, ele é muito caro, mas ainda é muito utilizado. Ele não é tóxico e é inerte ali no alimento. O produto resultante ele tem uma ótima qualidade e propicia aí uma congelação ultra rápida entre 1 a 2 minutos. Aqui tem um exemplo, até uma foto do livro, de um congelamento ultra rápido com nitrogênio líquido. Né? Então, o alimento passa dentro, né, dessa máquina, né, no qual ocorre, então, o contato com o nitrogênio líquido e sai pelo outro lado congelado. Os congeladores por contato indireto, nesse caso, o próprio nome já fala, o alimento ele não vai entrar em contato diretamente com o meio de frio. Ele entra em contato com uma placa, por exemplo, né? Essa placa ela vai estar super gelada. E entrando em contato com essa placa, esse resfriamento então é passado para o alimento. Essas placas elas podem ser fixas ou móveis e dentro das placas esse meio refrigerante pode estar parado ou em movimento. Aqui um congelador por placa. Exemplo, então veja que tem que há prateleiras. Dentro dessas prateleiras, então, há o líquido, né, super gelado. Uma questão importante também é as embalagens nas quais esses alimentos congelados devem ser colocados, devem ser armazenados. Então, um problema sério dos alimentos congelados é a desidratação, então deve-se garantir que esses alimentos congelados embalados não sofram, né, desidratação. Outro problema da congelação também é a queimadura, né, o que vai alterar principalmente as características organolépticas em relação à cor, textura e sabor, bem como também o valor nutritivo desses alimentos. Então, uma cobertura evitará que o alimento sofra oxidação e a contaminação no interior da câmara, isso é importante. E materiais como madeira, vidro, metal, papel e material plástico são usados nas embalagens desses alimentos congelados. Então, reforçando mais uma vez a influência da congelação sobre os micro-organismos e as enzimas,
Alguns micro-organismos conseguem viver em temperaturas muito baixas, até abaixo do ponto de congelação da água. É importante ressaltar que os bolores e leveduras se adaptam muito melhor às bactérias, às baixas temperaturas. Então, sempre comento com vocês nas aulas que as bactérias elas são mais exigentes em relação aos requisitos, seja de temperatura, seja de substrato, etc. E o congelamento ele vai afetar principalmente as formas vegetativas. Então, os esporos eles são pouco afetados. Dessa forma, por isso que a embalagem e a manutenção da cadeia do frio é muito importante. Porque se o alimento, porventura, descongelar, esses esporos podem eclodir em formas vegetativas e começar a se replicar e causar contaminação no produto. Então, a atividade de uma enzima ou de um sistema de enzimas, nós já vimos, depende muito da temperatura, né? A atividade de uma enzima ou sistema enzimático, ela vai ser destruída, né, em torno aí de 80 a 90 graus Celsius. Baixas temperaturas apenas retardam o processo e, de um modo geral, essas enzimas elas vão ter uma velocidade ideal a 35 graus Celsius. Em relação à influência da congelação sobre o valor nutritivo, esse impacto não é muito significativo, o que é interessante, né? Porque se o método de conservação destrói, né, as características nutritivas do alimento, vai depreciar o produto e não é muito interessante. Então, quanto menor for a temperatura, melhor será a retenção das substâncias nutritivas. E geralmente, antes de aplicar o método, os métodos de pré-tratamento dados a esse alimento levam a perda de nutrientes. Por exemplo, a própria lavagem, corte, né, do produto, o processo de branqueamento nos vegetais levam a perda de nutrientes, como vitaminas principalmente. E, claro, né, o armazenamento sem uma proteção externa, né, da embalagem, contato com o oxigênio vai levar à oxidação, destruição de muitos nutrientes, sendo mais suscetíveis aí às vitaminas. Tá, pessoal? Então, aqui foi um teste, né? Espero que vocês ouçam, né, a aula sobre a parte de métodos de conservação de alimentos, utilizando frio. Vocês já fizeram alguns exercícios relativos a esse conteúdo, mas ficou faltando, né, uma exposição oral mesmo para haver a fixação. Eu vou mandar para todos os grupos, né, que fazem essa disciplina e as perguntas vocês podem me enviar por WhatsApp, tá? Eu agradeço a atenção, até a próxima.